Oi, pessoal, boa tarde. Bom, hoje a gente veio apresentar o trabalho de Biomol, que tem como tema sequenciamento do coronavírus, suas importâncias e suas aplicações. Os integrantes do grupo são o Deison de Almeida, a Gabriela Gonçalves, José Braia, eu, Luísa Maris e o Samuel Natan. E a professora é a Gisele Pires de Mendonça Dantas. E quando se trata da família do coronavírus, a gente pode citar algumas características para ela. Quando a gente observa os coronas, a família corona sob microscópio eletrônico, esse vírus ele se assemelha bastante com uma coroa solar. E essa característica levou os pesquisadores em 1968 a dar esse termo ao coronavírus, não só para esse que a gente conhece, Covid, mas para todos da família. De todos os vírus que causam enfermidades aos seres humanos, o coronavírus eles são os maiores. Eles possuem cerca de 125 nanômetros de diâmetro e eles utilizam do RNA para se replicar e são responsáveis pelas maiorias das doenças emergentes. Esse tipo de vírus ele destaca-se principalmente, sobretudo, pelo tamanho do seu genoma, porque o tamanho do seu genoma ele contém 30 mil pares de base, e por isso eles são os maiores vírus de RNA, onde o seu genoma são 3 vezes maior que o do HIV, hepatite C e mais que o dobro da influenza. E quando a gente fala um pouco das mutações que ocorrem nesse vírus, essas mutações elas podem vir com suas vantagens. Quando a gente compara esse vírus com a gripe, por exemplo, a gripe ela sofre mutações 3 vezes mais frequentes do que o coronavírus. E esse ritmo permite que ela evolua rapidamente e evite vacinas. Só que, contudo, o coronavírus ele tem um truque que é especial, vamos dizer assim, que dá para ele, que lhe confere um dinamismo mortal. Ele frequentemente se recombina, trocando pedaços do seu RNA com um outro coronavírus. E normalmente essa é uma troca sem sentido, sem pares iguais entre os vírus iguais. Mas quando dois parentes distantes de coronavírus eles acabam numa mesma célula, eles fazem essa recombinação e essa recombinação pode levar a versões formidáveis que infectam novos tipos de células e populam outras espécies. Então essa mutação ela vem com esse ganho para o coronavírus. O surgimento do coronavírus. As estimativas para o nascimento do primeiro coronavírus variam muito, de 10 mil anos atrás até 300 milhões de anos atrás. E de uma família constituída por 7 vírus que infectam o ser humano, só 3 delas causam doenças graves, que são o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, agora. Onde todos os 3 têm por hospedeiro o morcego. Mas alguns cientistas pensam que geralmente existe um intermediário, que é um animal infectado pelos morcegos que transporta o vírus para os seres humanos. Com o SARS, no caso do SARS, acredita-se que o intermediário sejam os gatos civet, que eles são vendidos nos mercados de animais vivos na China. E a grande novidade do SARS-CoV-2 com relação aos outros coronavírus é a aparição de 12 letras adicionadas inseridas no seu genoma, onde os especialistas apontam para essa pequena sequência como principal responsável por sua virulência e por sua capacidade de contágio. Bom, agora a propagação do coronavírus. Bom, a propagação do vírus SARS-CoV-2 ainda tem algumas incertezas acerca do seu exato mecanismo de propagação, exatamente como que funciona essa propagação. Então, os estudos têm se baseado no conhecimento atual dos vírus similares da família do coronavírus, como o vírus SARS-CoV. Assim, associa-se à transmissão do Covid-19, principalmente por meio do contato entre indivíduos, através de gotículas de saliva ou perdigotos emitidos do trato respiratório de uma pessoa infectada. Então, conversa, pessoa falando assim, por isso que as máscaras têm sido obrigatórias hoje em dia. Ou ainda através das mãos contaminadas, permanecendo ainda incerto a contaminação por vias de transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos e placentária. Então, ainda não se sabe como funciona por meio dessas vias de transmissões.
A capacidade do vírus de infectar e se reproduzir ativamente no trato respiratório superior foi uma surpresa, dado que seu parente genético próximo, o SARS-CoV, né, carece dessa capacidade, então ele não faz isso. Assim, o SARS-CoV-2 pode liberar partículas virais da garganta para a saliva, mesmo antes do início dos sintomas, e esses podem passar facilmente de pessoa para pessoa. Então, o SARS-CoV foi muito menos eficaz em dar esse salto, passando apenas quando os sintomas foram intensos, facilitando a contenção. Então, o SARS-CoV-2 vem se mostrado muito mais perigoso, né? E a transmissão pode também estar relacionada com a propagação por aglomerações, acontecendo principalmente dentro do âmbito familiar, que é onde se tem mais contato, né, com interpessoal, né, no caso. Bom, como podemos ver aí na imagem, né, como é que funciona, a capacidade de propagação da doença, Covid-19, entre pessoas de acordo com o número básico de reprodução viral. Então, né, 1 passa para 3, 3 passa mais 3, e quando você vê esse crescimento exponencial, estourou e já, como estamos hoje em dia, né, uma pandemia. Bom, em um estudo proposto por Van Doremalen e colaboradores, né, constatou também que o SARS-CoV-2 pode manter-se viável em diferentes tipos de superfícies inanimadas como metal, vidro ou plástico por até 9 dias, evidenciando que o contato direto com superfícies contaminadas pode ser o potencial mecanismo de transmissão do vírus. Então, por isso que parou tudo, né? Parou o metrô, parou o ônibus, por causa disso, porque ele ainda fica 9 dias no lugar contaminado e ainda pode ser propagado para outras pessoas. No entanto, né, a higienização das superfícies com hipoclorito e etanol se mostram eficientes contra a contaminação por objetos inanimados. Então, o álcool em gel vem se mostrado bastante eficaz, né, contra o vírus, né, o SARS-CoV-2. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a imunopatogênese inflamatória da Covid-19. Tudo começa com a entrada do vírus no corpo do hospedeiro, que pode acontecer de diversas formas, como a gente já havia falado, seja por contato direto com a superfície contaminada ou de pessoa para pessoa. Mas como acontece a interação do vírus com o hospedeiro e a ativação das células imunológicas? Pois bem, a infecção por SARS-CoV-2 e a destruição das células pulmonares promovem uma resposta imune local, recrutando macrófagos e monócitos que respondem à infecção, liberam citocinas e respostas imunes às células T e B adaptativas primárias. Na maioria dos casos, esse processo é capaz de resolver a infecção. No entanto, em alguns casos, ocorre uma resposta imune disfuncional, que pode ocasionar anomalias pulmonares severas que podem evoluir para patologias sistêmicas mais graves. Este vírus, como outros citoplasmáticos, induzem a morte e lesão das células e tecidos infectados. Células epiteliais, alveolares e macrófagos alveolares detectam os padrões moleculares associados ao patógeno liberados, que são os PAMPs, como RNA viral, e padrões moleculares associados a danos, os DAMPs. Uma onda de inflamação local ocorre, envolvendo aumento da secreção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias no sangue dos pacientes. Essas citocinas são indicadoras de uma resposta polarizada por células TH1. Com a presença de citocinas, ocorre a atração de células imunes, como monócitos e linfócitos T, para o local da infecção. Na maioria dos indivíduos, as células recrutadas eliminam a infecção no pulmão. A resposta imune diminui e os pacientes se recuperam. Contudo, em casos mais graves da doença, ocorre uma resposta imune disfuncional, que desencadeia uma tempestade de citocinas que geram inflamação pulmonar generalizada. Observou-se que pacientes com Covid-19 grave, necessitando de cuidados intensivos em hospitais, exibiram níveis plasmáticos sanguíneos mais elevados de determinadas citocinas em relação a outras, o que a gente pode futuramente ter como um possível teste diagnóstico. Em alguns casos da infecção, há danos alveolares, que resultam na descamação de células alveolares, formação de membrana hialina e edema pulmonar. Isso limita a eficiência das trocas gasosas no pulmão, causando uma dificuldade em respirar e baixos níveis de oxigênio no sangue.
A infecção viral em células imunes, como monócitos e macrófagos, pode também resultar na produção aberrante de citocinas, mesmo que a infecção viral ela não seja produtiva. O grau em que o SARS-CoV-2 atinge essas células permanece pouco definido ainda. Sabe-se também que pessoas idosas e pessoas com comorbidades elas têm uma probabilidade maior de desenvolver uma resposta imune disfuncional, que causa patologia e também falha em erradicar o patógeno com sucesso. As razões exatas para isso elas não são claras ainda, embora uma delas possa ser um microambiente pulmonar em envelhecimento, causando alteração na maturação das células imunes. Bom, em relação aos linfócitos T e B, eles vão ser detectados no sangue cerca de uma semana após o início dos sintomas da Covid-19. E, mais especificamente em relação à linhagem T, as células TCD8 positivas elas vão ser importantes para atacar e matar diretamente as células infectadas pelos vírus, enquanto as células TCD4 positivas vão ser cruciais para preparar as células TCD8 positivas e as células B. As células TCD4 positivas também são responsáveis pela produção de citocinas, que impulsionam o recrutamento das células imunes. As respostas das células B ocorrem de forma concomitante com as das células T auxiliares, isso cerca de uma semana após o início dos sintomas. E essas respostas geralmente surgem primeiro contra a proteína nucleocapsídeo do vírus. Dentro de 4 a 8 dias após o início dos sintomas, são encontradas respostas de anticorpos a essa proteína. As respostas de anticorpos neutralizantes começam a se desenvolver na segunda semana e, na maioria dos pacientes, elas já estão desenvolvidas na terceira semana. De acordo com os estudos, parece que um subconjunto de pacientes eles não desenvolvem anticorpos de longa duração para o SARS e ainda não se sabe se esses pacientes são suscetíveis à reinfecção, dos quais já existem relatos esporádicos. É provável que os anticorpos sejam eficazes contra o SARS e alguns estudos indicam que amostras de soros convalescentes foram aplicadas com resultados clínicos aparentemente bons em relação à COVID. Antes da gente começar a falar de fato como foi o protocolo e todo a descrição para dizer como foi feito o sequenciamento, a gente vai dar um panorama geral falando como que está o sequenciamento de uma forma geral no mundo. O sequenciamento do coronavírus ele já foi realizado em alguns países, como exemplo China, Alemanha, também nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E para explicar o sequenciamento desse vírus, a gente vai usar o que foi realizado aqui no Brasil. A gente sabe que essa doença aqui no Brasil ela veio da Itália, mas lá na Itália não se sabe a origem desse surto. Apenas 2 dias após o primeiro caso que teve de coronavírus aqui na América Latina, que foi confirmado lá na capital paulista, os pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, das Universidades de São Paulo, que é a USP, e de Oxford, lá no Reino Unido, eles publicaram a sequência completa do genoma viral, e esse recebeu o nome de SARS-CoV-2. Tá, ok. Mas qual que é a importância, então, de sequenciar esse genoma do SARS-CoV e toda essa história? Esse sequenciamento ele vai ajudar a entender a forma de dispersão do vírus e também vai propiciar dar informações muito importantes e úteis para o desenvolvimento de vacinas e também de testes diagnósticos. A sequência brasileira, que foi codificada aqui, sequenciada aqui, ela é muito semelhante à que foi amostrada nas sequências na Alemanha. E esse vírus, como a gente já falou, ele sofre poucas mutações, em média 1 por mês. Então, por esse motivo, não adianta a gente apenas sequenciar trechos pequenos do genoma para entender de fato como que está ocorrendo a disseminação desse vírus e como que ele está evoluindo e entre outras coisas, é preciso mapear o genoma completo. E esse monitoramento, ele ajuda na identificação
identificar regiões do genoma viral que menos sofrem mutação. E isso é muito essencial, porque para o desenvolvimento de vacinas e de testes diagnósticos, se ocorre um caso que tenha como alvo uma região que muda com frequência, a chance da perda da sensibilidade ela é muito alta. Então, agora falando um pouco sobre o projeto, esse projeto que foi utilizado para fazer o sequenciamento do coronavírus aqui no Brasil, esse projeto ele não nasceu com o intuito de sequenciar o coronavírus, ele já existia. E esse projeto ele tem como objetivo estudar em tempo real epidemias de arboviroses, como Zika, dengue, e isso tudo para ajudar o serviço de saúde não apenas a publicar as informações depois que tudo passou, e sim a entender o que está acontecendo, todo esse processo, durante o problema ali que está acontecendo. Então, logo após que aconteceu o surto lá na China, a equipe desse projeto já se mobilizou aqui para obter os recursos necessários, dados necessários para sequenciar o vírus, o Covid-19, antes que ele chegasse aqui no Brasil. E foi utilizada uma tecnologia para esse sequenciamento que é conhecida como Minion. E essa tecnologia ela é portátil e barata. Essa tecnologia ela também foi utilizada para sequenciar o Zika e o Ebola. E esse é um método muito bom, muito prático também e barato. Por quê? Ele é prático porque ele pode ser feito no local em que é notificado o surto e outras coisas, e permite então que os pesquisadores, as pessoas que estão envolvidas nesse sequenciamento, acompanhem a trajetória do vírus em tempo real. E esse aparelho, ele é muito pequeno, ele é menor que um telefone celular e ele é capaz de sequenciar o genoma completo do micro-organismo. Então, essa tecnologia, ela só vem a agregar para sequenciamentos de genomas. E essa análise, ela só é possível de acontecer graças a uma técnica que tem na microbiologia, que é conhecida como relógio molecular. E essa técnica, ela avalia a substituição na sequência de certos genes. E essas modificações, elas ocorrem a uma taxa relativamente constante, então elas são constantes, relativamente constantes. E os genes, eles funcionam como se fosse um cronômetro, então eles vão indicar o tempo de divergência que há entre os diferentes isolados virais. O protocolo de sequenciamento da técnica utilizada para o monitoramento de epidemias como a Zika e a dengue, como citado anteriormente, ele foi descrito totalmente integrado para um sequenciamento rápido de genomas virais retirados diretamente de amostras clínicas, ou seja, de uma pronta resposta, uma resposta imediata para ser feita o sequenciamento de amostras retiradas de uma pessoa que foi infectada com o vírus. Esse protocolo ele prossegue 4 etapas. Primeiro, a primeira etapa, o projeto de pool de primers multiplex, que é o desenho, a confecção dos primers, o protocolo multiplex, o sequenciamento em instrumentos Minion ou Illumina e a bioinformática e análise de dados. Para o desenvolvimento, para o desenho dos primers, foi desenvolvida um software que é uma ferramenta de design de primer, que ela foi denominada de Primal Scheme. Essa ferramenta ela fornece um pipeline completo para o desenvolvimento de esquemas de primers multiplex. Juntos, os amplicons gerados pelos pares de primers, eles abrangem o genoma alvo ou a região de interesse,
que você está querendo sequenciar. Como entrada, o programa do Primal Scheme ele requer um arquivo FASTA contendo um genoma de referência, a fim de comparação e até para a criação das sequências corretas dos primers para o sequenciamento do genoma. Pode ser citado aqui como exemplo a própria família do coronavírus, que tem até um vírus muito semelhante ao atual, que é o SARS-CoV, que é bem semelhante ao genoma do SARS-CoV-2. Então, esse genoma do SARS-CoV ele pode ser utilizado como referência para a criação dos primers para o sequenciamento do SARS-CoV-2. O usuário do programa ele especifica o comprimento do amplificador de PCR. Ou seja, ele pode fazer desde primers menores, de fragmentos menores, até primers maiores para utilização no sequenciamento. Só que o uso de primers menores ele mostra uma eficiência maior para o sequenciamento do genoma por conta de uma possível degradação dos ácidos nucleicos do genoma viral, que pode ocorrer por inúmeras formas. O Primal Scheme ele é executado para a criação dos primers, ele executa 3 etapas. Primeiro é a criação dos primers candidatos, os primers que possivelmente irão sequenciar o genoma-alvo. São desenhados por meio de sequências referências dos bancos de dados, com possíveis sequências que possam amplificar a região-alvo. Após a criação desses primers, eles são testados. São realizados testes para analisar a eficiência dos primers e para ver se eles são mesmo capazes de fazer o sequenciamento da região-alvo. Após esses testes, é feito um arquivo de saída que inclui uma tabela de sequência dos melhores primers para utilização na PCR multiplex. O protocolo da PCR multiplex ele permite a amplificação de produtos que cobrem o genoma inteiro do DNA viral em apenas 2 reações de PCR, o que reduz bastante o tempo e o custo do processo de sequenciamento do genoma. Ou seja, você vai ter 30 mil pares de bases, como foi citado acima, que é mais ou menos o comprimento da família do coronavírus. Você vai ter 30 mil pares de bases sequenciadas em apenas 2 reações de PCR. Para essas reações foram atribuídas regiões de genoma-alvo alternativas com um conjunto de primers, para amplicons vizinhos que não se sobreponham. De uma forma mais sintética, foram utilizadas 2 regiões alternativas do genoma com grupos de primers diferentes para evitar ao máximo o número de sobreposição de sequências que vão ser resultantes das reações. Então, na hora que você unir esses 2 resultados, você tem uma sobreposição bem menor, ou o mínimo possível de sobreposição do genoma. Essa etapa de sequenciamento da PCR multiplex ela pode ser feita juntamente com a QRT-PCR, que de diagnóstico. Essa técnica ela é utilizada para diagnóstico, para aferir mesmo se as pessoas elas estão contaminadas com o coronavírus. Então, eles utilizam essa técnica de QRT-PCR para fazer como se fosse um controle de qualidade da PCR multiplex que você acabou de fazer. É como você utilizasse uma como parâmetro de qualidade da outra. No protocolo de sequenciamento,
A plataforma Illumina, que são utilizadas as duas plataformas, né? A plataforma Illumina e a plataforma Minion. A plataforma Illumina ela é mais adequada para o sequenciamento de um número muito grande de amostras. Ou seja, se você quer fazer um número de sequências, um número de reações muito grande, um número de amostras muito grandes, a plataforma Illumina ela é melhor, porque ela tem um maior rendimento de sequências e a capacidade de codificar com precisão um número maior de amostras, né? Já a Minion, ela é para um número menor de amostras e ela, dependendo do número de leituras necessárias, o número de amostras e o desempenho da célula de fluxo, ela vai variar bastante, podendo ser de alguns minutos, como uma PCR convencional de 1h40, até mesmo 3 dias de sequenciamento. Normalmente de 2 a 4 horas de sequenciamento tem uma média, né, de 2 a 4 horas de sequenciamento para 12 amostras. E, por fim, o trabalho de bioinformática e análise de dados. É executado o pipeline de arquivo de dados, ele é executado no sistema operacional Linux e está disponível também como uma imagem de Docker. Essa imagem de Docker significa que esse pipeline ele também pode ser executado nos sistemas operacionais do Mac e no sistema Windows também. Esse pipeline do Minion pode processar os dados de leituras brutas para confecção de sequências consenso. Os alinhamentos eles são pré-processados utilizando um script que executa um corte do primer e a normalização da cobertura da sequência. O corte do primer ele é realizado por referência de coordenadas esperadas dos amplicons sequenciados. Então, ele requer um conhecimento do adaptador de sequenciamento. Com o sequenciamento do material genético do vírus, é possível desenvolver formas de prevenção. A vacina é a forma de prevenção mais potente contra uma epidemia, já que elas são capazes de impedir novas infecções. Há 118 fórmulas contra a Covid-19 registradas atualmente pela OMS, e dessas 118, 8 já estão sendo testadas em seres humanos. Então, nós buscamos estudos e notícias para saber como anda o desenvolvimento das vacinas, e trouxemos 3 que achamos mais pertinentes ao contexto do trabalho. Essa primeira notícia, ela trata-se de uma empresa de Ribeirão Preto, em São Paulo, que estuda a produção de uma vacina que utiliza proteínas do próprio coronavírus. Ela ainda está em fase inicial de desenvolvimento e o grupo prevê realizar a partir de julho os primeiros testes em camundongos. A solução desenvolvida combina antígenos com um sistema de entrega que ativa o sistema imunológico contra os vírus. Se esses resultados forem promissores, eles pretendem realizar testes em humanos a partir de setembro. A segunda reportagem é relacionada a uma publicação da revista Science, onde apresentaram resultados de estudos com macacos rezos. Os estudos foram conduzidos por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e os macacos rezos eles são muito utilizados em testes e são muito escolhidos para a realização de testes que vão anteceder testes que serão realizados posteriormente em humanos, porque é uma espécie muito próxima à espécie humana, eles são muito parecidos com a gente. Então, eles estão testando algumas fórmulas de vacinas e o protótipo de uma vacina conseguiu proteger alguns macacos do vírus. Os cientistas já realizaram testes com essa vacina em homens e mulheres, mas ainda em estágios iniciais. 9 macacos receberam uma vacina contendo fragmentos de DNA
os quais as suas células transformaram em proteínas desenhadas para treinar o sistema imunológico para reconhecer o vírus. Os pesquisadores criaram 6 variações dessas vacinas que têm a intenção de dar o gatilho para que o corpo produza anticorpos que resistam a uma proteína denominada spike do vírus. Então, destruam o vírus, para que esses anticorpos sejam treinados a detectar essa proteína. Cada uma foi dada para 4 ou 5 macacos e foi dado um tempo para que eles desenvolvessem a resposta imune. Então, eles aplicaram um spray no nariz deles com o vírus. Algumas vacinas conseguiram proteger parcialmente os primatas, mas outras tiveram bons resultados. Em 8 macacos não foi detectada nenhuma presença de vírus. Essa terceira reportagem ela é sobre uma vacina experimental contra a Covid-19 que mostrou resultados muito promissores em um estudo de estágio inicial. Ela conseguiu induzir o corpo a produzir anticorpos neutralizadores do vírus semelhante aos encontrados em pacientes já recuperados. Ela está sendo desenvolvida pelo laboratório Moderna, que tem sede em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. E ela já recebeu o selo de aprovação do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e recebeu bem rapidamente para que a revisão regulatória seja acelerada. E o laboratório pretende iniciar um estudo de estágio final mais amplo em julho. Apesar da amostra ser pequena, os dados iniciais são animadores e essa startup ela atraiu a atenção da comunidade científica e de órgãos do governo americano por modificar o RNA mensageiro para que ele atue na produção dos antígenos. E então estimule o corpo a produzir anticorpos em um ritmo muito mais rápido. Novos testes serão realizados nas próximas semanas com cerca de 600 voluntários e em julho os voluntários serão milhares, de acordo com o laboratório, o que deve permitir conclusões mais sólidas quanto à produção de anticorpos pelo organismo dos pacientes. Essas são as nossas referências e obrigada a todos pela atenção.